Muito bem. Depois vai estar lá no YouTube, tá? Se alguém quiser compartilhar depois, é só procurar lá no YouTube, no nosso canal, e vai estar lá gravado também no nosso YouTube. Deixa Ou eu... me pede no zap que eu envio. Isso aí, ó. Keila falou que se pedir para ela aí, ela vai compartilhar também aí. Tá certo? Então bora lá pra gente iniciar o nosso plano de leitura. Vamos ver se nós começa aqui. Graças a Deus. Isso aí, ó. Bora lá então pro nosso plano de leitura. Abra sua Bíblia aí, papel e caneta na mão. Nós vamos agora compartilhar a leitura de hoje. Romanos, capítulo de número 9. Romanos, capítulo 9. O que eu digo é verdade. Sou de Cristo e não minto. Pois a minha consciência, que é controlada pelo Espírito Santo, também me afirma que não estou mentindo. Sinto uma grande tristeza e uma dor sem fim no coração por causa do meu povo, que é a minha raça e meu sangue. Para o bem desse povo, eu mesmo poderia desejar receber a maldição de Deus e ficar separado de Cristo. Eles são um povo escolhido por Deus. Ele os tornou seus filhos e repartiu a sua glória com eles. Deus fez suas alianças com eles e lhes deu a lei, a verdadeira maneira de adorar e as promessas. Eles são descendentes dos patriarcas. E como ser humano, Cristo pertence à raça deles. Que Cristo, que é o Deus que governa todos, seja louvado para sempre. Amém. Eu não estou dizendo que a promessa de Deus tenha falhado. De fato, nem todos os israelitas fazem parte do povo de Deus. Nem todos os descendentes de Abraão são filhos de Deus. Pois Deus disse a Abraão: por meio de Isaque é que você terá os descendentes que eu lhe prometi. Isso quer dizer que os que são considerados como os verdadeiros descendentes de Abraão são aqueles que nasceram como resultado da promessa de Deus, e não os que nasceram de modo natural. Pois, quando fez a promessa, Deus disse a Abraão o seguinte: no tempo certo eu voltarei, e Sara, sua mulher, terá um filho. E mais ainda, os dois filhos de Rebeca tinham o mesmo pai, o nosso antepassado Isaque. Mas, para que a escolha de um deles fosse completamente de acordo com o plano de Deus, o próprio Deus disse a Rebeca: o mais velho será dominado pelo mais moço. Disse isso antes de eles nascerem, e antes de fazerem qualquer coisa, boa ou má. Assim ficou confirmado que é de acordo com o seu plano que Deus escolhe aqueles que ele quer chamar, sem levar em conta o que eles tenham feito. Como dizem as Escrituras Sagradas: eu escolhi Jacó, mas rejeitei Esaú. O que vamos dizer então? Que Deus é injusto? De modo nenhum. Pois ele disse a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser, terei pena de quem eu desejar. Portanto, tudo isso depende não só do que as pessoas querem ou fazem, mas somente da misericórdia de Deus. Porque, como está escrito nas Escrituras Sagradas, Deus disse a Faraó: foi para isto mesmo que eu pus você como rei, para mostrar o meu poder e fazer com que o meu nome seja conhecido no mundo inteiro. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece o coração de quem Ele quer. Algum de vocês vai me dizer: se é assim, como é que Deus pode encontrar culpa nas pessoas? Quem pode ir contra a vontade de Deus? Mas quem é você, meu amigo, para discutir com Deus? Será que um pote de barro pode perguntar a quem o fez: por que você me fez assim? Pois o homem que faz o pote tem o direito de usar o barro como quer. Do mesmo barro ele pode fazer 2 potes. Um pote para uso especial e outro para uso comum. E foi isso que Deus fez. Ele quis mostrar a sua ira e tornar bem conhecido o seu poder. Assim suportou com muita paciência os que mereciam o castigo e que iam ser destruídos.
Ele quis também mostrar como é grande a sua glória, que ele derramou sobre nós, e somos aqueles de quem ele teve pena e a quem ele já havia preparado para receberem sua glória. Pois nós somos aqueles que Deus chamou, não somente os que são judeus, mas também os não-judeus. Isso é o que ele diz no livro de Oséias. Aqueles que não eram meu povo, eu chamarei de meu povo. A nação que eu não amava, chamarei de minha amada. E no mesmo lugar onde foi dito, vocês não são o meu povo, ali eles serão chamados de os filhos do Deus vivo. E Isaías disse a respeito de Israel: mesmo que o povo de Israel seja tão numeroso como os grãos de areia da praia do mar, somente alguns deles serão salvos. Pois o Senhor julgará logo e de uma vez o mundo inteiro. Como o próprio Isaías tinha dito antes, se o Senhor Todo-Poderoso não nos tivesse deixado alguns descendentes, seríamos agora como a cidade de Sodoma, estaríamos destruídos como Gomorra. O que vamos dizer então? Vamos dizer isto: os não-judeus que não procuravam ser aceitos por Deus, foram aceitos por meio da fé. Porém, o povo de Israel, que procurava uma lei para ser aceito por Deus, não encontrou o que estava procurando. E por que não? Porque eles procuravam alcançar isso por meio das suas ações e não por meio da fé. Eles tropeçaram na pedra de tropeço, como dizem as Escrituras Sagradas. Vejam, estou colocando em Sião uma pedra em que eles vão tropeçar, a rocha que vai fazê-los cair. Mas quem crer nela não ficará desiludido. Meu Deus, hein? Forte o capítulo, hein? Bora lá então pra gente começar a meditar na palavra de Deus. Coisa boa é falar da palavra de Deus, né? Então, bora lá. Capítulo 9. Nós vemos aqui que Paulo está falando, aqui no capítulo 9, Paulo aborda a questão da fidelidade de Deus para com Israel, mesmo diante da incredulidade de muitos judeus. Pera aí, irmão Emerson, deu uma bugada aí, né? Que fidelidade é essa? Né? Veja aí o versículo 1. Em Cristo digo a verdade, não minto. Né? Paulo está dizendo, olha, em Cristo, quando eu me refiro a Cristo, ele diz, olha, eu falo unicamente a verdade. Eu não falo mentira, né? Dando-me testemunho da minha consciência no Espírito Santo. Paulo está dizendo, olha, de tudo aquilo que eu tenho consciência, que eu consegui entender. Aí no versículo 2 ele vai dizer, tenho grande tristeza de tudo aquilo que eu entendo da palavra, né? E continuo a dor no meu coração. Por quê? Porque há muitos judeus que não entenderam essa verdade. E ele fazia parte desses alguns judeus que não entendiam dessa parte, não entendiam da verdade de Deus, daquilo que Jesus queria transmitir a eles, né? E aí Paulo vai dizer, olha, eu com muita tristeza no meu coração me refiro a eles. Versículo 3, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo, ou seja, ele está dizendo, olha, eu mesmo daria a minha vida em favor dessas pessoas. Eu daria a minha vida, a minha salvação, para que eles pudessem ser salvos. Por amor de meus irmãos. Então ele está dizendo, olha, por amor dos meus irmãos judeus, aqueles que não creram, na verdade, de que Cristo é o Redentor da humanidade, mas por aqueles que não creram, que são os meus parentes segundo a carne, ou seja, pessoas que eram, e aqui nós podemos entender da seguinte forma, né? Muitas vezes nós ficamos anos na igreja pedindo, Jesus, salva, 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 salva. Querido, a vontade de Deus. Veja comigo, analise, né? Coloque você no lugar de Deus agora. Quem você traria para a salvação? Pessoas que têm bons méritos ou pessoas desgramadas, desnecessárias para a sociedade? Aí você vai dizer, poxa vida, se for colocar numa balança, é claro que eu escolheria os bons. Se você não for um hortifruti, é assim que fala, né? Um hortifruti, você vai escolher o quê?
Você vai escolher os frutos bons ou os frutos ruins para você levar para casa? Deus é a mesma forma, por quê? Porque você é o que tem o direito, quem vai pagar é você. Então você tem o direito de escolher o fruto que você quer levar. Aí se eu quiser levar um podre, leve o podre, você vai pagar por ele. Então Cristo já pagou, né, a salvação de toda a humanidade. Porém, e talvez isso seja um pouco complexo de entender, de processar essa informação, mas é ele que escolhe quem vai querer ser salvo. É ele que escolhe se você vai ou não, se você é merecedor ou não. Não é pelas obras que as pessoas fazem aqui na Terra, mas é por aquilo que ele identifica no ser humano. O projeto é dele. Deus, ele é o arquiteto de todas as coisas, é ele quem escolhe. Versículo 4. Que são os israelitas, dos quais é a adoção de filhos. Que é a adoção de filhos. E a glória, e o conserto, e a lei, e o culto, e as promessas, as quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito e eternamente. Amém. Então ele está dizendo, olha, uma vez me perguntaram, né, uma coisa, né? Aquele que tem promessa morre. Morre. Ô irmão, eu tenho promessa. Pois é, mas nós estamos sujeitos a morrer. Abraão não tinha promessa? Qual era a promessa? Que a sua descendência seria escolhida, né, de muitas pessoas. Pois é, mas ele só teve 2 filhos. Nós vamos falar sobre eles aqui. Né? Então nós vemos aqui que é Deus quem escolheu. E Deus havia prometido a ele, olha, é de Sara. A promessa é para Sara, mas ele se deitou com Agar. Agar teve outro filho, né? Mas aquele não era o filho da promessa. Entende? Então, aquele que escolhe todas as coisas é Deus. E se você está aqui é porque Deus te escolheu, meu irmão. Ah, mas eu queria que fulano tivesse aqui, eu queria que ciclano tivesse aqui, eu queria que ele alcançasse Bertano. Pois é, mas a vontade é de Deus. É Deus quem escolhe, é Deus quem conhece, é Deus quem sabe. Ah, mas morreu sem Cristo. Pois é, morreu sem Cristo, mas é porque talvez ele não tenha escolhido. Pô, mas é dura essa palavra, irmão Emerson. Pois é, mas é a realidade. Versículo 6. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Nem todos aqueles que nasceram lá serão salvos. Olha que coisa. Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor serão salvos. Olha que palavra dura, né? E é isso que muitas das vezes as pessoas, e infelizmente ainda tem pessoas que dizem, não, uma vez salvo, salvo para sempre. Não é assim. Por quê? Porque é uma evolução. É uma consequência de fatos que precisam acontecer para que nós possamos ter certeza da nossa salvação. Versículo de número 7. Nem por serem descendência de Abraão, são todos filhos, mas Isaac será chamado a tua descendência. Olha que coisa. Então ele está dizendo, olha, nem todos por serem descendência serão chamados de filho. Isso não são os filhos da carne, que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa, que são contados como descendência, porque a palavra da promessa é esta: por este tempo vireis e Sara terá um filho. Então veja, ele havia prometido a Sara o quê? Olha, Sara, fica tranquila, no momento certo, né? Não é no seu momento, não é naquilo que você identifica, não é naquilo que você almeja, não é naquilo que você entende, é no momento certo. Eu te darei o filho. Há uma promessa aqui. E no momento certo, Deus deu um filho a ela. E era esse para ser. E ela começou a pensar consigo, né? Não, mas será que é a minha criada? Então,
pode ser dela. Olha como o homem, ele começa a criar soluções para Deus. Mas nós não precisamos criar soluções para Deus, porque Deus sabe todas as coisas. Porque a palavra da promessa é essa: por esse tempo virei e Sara terá um filho. Há uma promessa. E aqui nós podemos ver que ele aborda a rejeição de alguns judeus. Ele também aborda a promessa que falou da descendência de Abraão. E isso não se limita apenas à linhagem física, isso que é maravilhoso. Mas isso alcança um alcance espiritual. Mas aqueles que são filhos da promessa, querido, nós somos filhos da promessa, não éramos para estarmos aqui, mas nós somos alcançados, de que jeito? Pela fé. Por isso que Paulo aborda muito aqui na carta aos Romanos, a respeito da fé, que não é por obras feitas, não é por méritos humanos que somos salvos, não, é por Cristo Jesus. E aquele que tem fé em Cristo alcança a salvação. Isso é maravilhoso, meu Deus. Graças a Deus. Vocês estão aí comigo ou não? Estão acordados ainda? Meu Deus, aqueles que estão no propósito de oração, Vai escutando o irmão Emerson falando aí, vai dando um sono danado, Ainda bem que eu estou falando, senão eu também ia estar com sono. Mas graças a Deus que estamos aqui comentando Romanos capítulo de número 9. E estamos falando sobre a promessa. Veja o versículo 10. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu e deu a Isaque, nosso pai, porque não tendo ela ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Ou seja, Deus já havia feito uma promessa. A realização da promessa é com Deus. Ah, não, eu vou fazer isso porque Deus vai realizar a promessa. Não é por méritos humanos que Deus cumpre as promessas. Versículo 12. E lhe foi dito a ela: o maior servirá ao menor. Como está escrito: amei a Jacó e aborreci a Esaú. Que diremos, pois? Quem há injustiça da parte de Deus? Talvez nós poderíamos dizer, por acaso Deus ele é injusto? Mas Deus, ele é o dono de todas as coisas. E aí Paulo vai dar a conclusão disso que ele está falando, Veja o versículo 15. Pois diz Moisés: compadecer-me-ei de quem compadecer, e terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Então Deus está falando para Moisés: Moisés, fique tranquilo. Dessas pessoas que não querem me seguir, que não querem me seguir aquilo que eu estou te ordenando, fica tranquilo. O delas está guardado. Tanto é que Deus abriu a terra e engoliu a família de Coré e acabou com todo mundo. Por quê? Porque havia uma promessa, mas eles não estavam inclusos na promessa. Já viu aquelas pessoas que ficam anos na igreja e não conseguem participar da bênção de Deus? Por quê? Porque começam a ver coisas, e é por isso que eu digo para vocês, a gente tem que estar feliz aonde a gente está. Porque senão, aquilo vai corroendo a gente perde a salvação por causa dos outros. A gente perde a salvação porque começa a olhar a vida alheia. A gente perde a salvação porque começa, mas fulano fez isso, fulano fez aquilo, fulano pecou naquilo, fulano... Quem somos nós para acusar alguém? Se nós tivemos a nossa salvação por causa da misericórdia de Deus. Mas fulano fez isso. Tá, e nós? O que nós fizemos? Será que nós tínhamos mérito de estarmos aqui? Será que o irmão Emerson tinha mérito de estar aqui? Nenhum! Mas a graça e a misericórdia de Deus nos alcançou. Isso que é maravilhoso. É a graça e a misericórdia de Deus que está sobre todas as coisas.
Tá? Então, é ele que conhece, é ele que sabe. Você pode olhar para o irmão Emerson, olhar para mim e falar assim, nossa, como o irmão Emerson é bom. Irmão, quem conhece o irmão Emerson é Deus. Quem conhece você é ele. Ah, irmão, mas eu vou para o céu se você estiver de acordo com a palavra de Deus. Sim, a salvação é para você. E não é por método. Ah, mas eu fui bonzinho, tudo aquilo que estava escrito eu fiz. Lembra do jovem rico? Chegou para Jesus e disse, mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus olhou para ele e disse, você conhece os mandamentos? Conheço. Pratico desde a minha mocidade. Pois é. Pratica eles e será salvo. Não, mas a gente quer argumentar e sempre puxar a sardinha para o nosso lado, né? Porque nós somos humanos. Jesus falou assim, então tá bom, faz o seguinte, o que diz lá os mandamentos? Amarás a Deus sobre todas as coisas. Pois é, ame a Deus sobre todas as coisas. Será que nós, meus irmãos, estamos dispostos a amar a Deus sobre todas as coisas? Amar a Deus é suportar as pessoas. Amar a Deus é amar o próximo. Será que você está suportando as pessoas ou você está jogando as pessoas ladeira abaixo? Meu Deus, isso é muito forte. Né? E ele disse, olha, Deus falando a Moisés aqui no versículo 15, né? Paulo expressando aquilo que Deus falou para Moisés. De quem eu tiver misericórdia. Então, Deus é o dono de tudo aqui nessa terra. Ó, veja o versículo 16. Assim, pois, isso não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó, para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, para que o meu nome seja anunciado sobre toda a terra. Então, quem colocou Faraó como soberano? Deus. Quem Deus mostrou para Faraó que ele é? Através de Moisés. Por quê? Porque era promessa de Deus. Eu vou mostrar para o meu povo quem eu sou, que eu vou tirar eles com mão forte de lá para eles ver quem eu sou. E às vezes nós olhamos para a nossa vida tão miserável, né? Quantas pessoas dizem, mas aquela pessoa lá, ele é tão miserável, Deus vai lá e tirou ele de lá, enquanto eu estou aqui lutando, pelejando, Jesus não salva o meu marido, Jesus não salva o meu esposo, Jesus não salva o meu filho. Querido, a misericórdia é dele. A misericórdia é dele. Aleluia. Ah, mas ele não pode salvar? Pode sim. Pode sim. E vai. Mas o querer é dele. A vontade é dele. Ah, é o patinho feio. Pois é, esse aí que Jesus quer. Irmão Emerson era o quê? Era um monstro, mas Jesus foi lá e trabalhou na vida do irmão Emerson. E hoje eu estou aqui falando para vocês da misericórdia de Deus. Porque ele foi misericordioso para comigo. E aí, quem quer falar comigo? Fala comigo aí, vocês estão entendendo? Meu Deus, eu fico preocupado. Ou eu coloco todo mundo para dormir, ou vocês estão aí, ou vocês estão entendendo tudo que eu estou falando. Jesus. Aquele está acordado ainda, ó. Até o Rubens está acordado, meu Deus. E veja, né, o que Paulo está dizendo aqui, ó, versículo 17. Porque diz a Escritura a Faraó, para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o quê? O meu poder, o poder de Deus. Então Deus levanta e abate quem ele quer. Ah, mas demora demais, querido. Quem é eu e quem é você? Você está achando que é a última bolacha do pacote? A última Coca-Cola do deserto? Não bebo mais Coca, né? A última água do deserto? Quem somos nós, meus irmãos?
para querer que Deus faça alguma coisa se o querer é dele. Nós temos sim o dever de orar, buscar a Deus, interceder, evangelizar, levar a palavra de Deus, mas é uma colheita, né? É uma colheita, né? E Deus vai separando aquilo que é bom e aquilo que não é. Ah, mas na colheita vem tudo junto, tudo junto. Mas na hora da separação é Deus que escolhe, tá? É Deus que olha e vê a necessidade de cada um. Isso é maravilhoso, tá? Vocês estão me entendendo? Vocês estão junto comigo aí? Vamos lá, versículo 20. Mas o homem quem és tu? Que a Deus replicas, porventura, a coisa formada dirá ao que formou? Porque me fizeste assim? Ah, meu Deus do céu. Veja o que Paulo está dizendo aqui no versículo 20. Mas o homem, quem és tu? Quem somos nós? Para replicar para Deus, para reclamar com Deus, por que é que ele me fez assim? Ah, meu irmão, é Deus que nos formou, ele que trabalhou dessa forma. Mas, Moedas, eu sofro demais por causa disso, querida. Deus é aquele que conhece a nossa estrutura. E aí você vai dizer, mas por que eu fui desse jeito? Por que me aconteceram estas coisas? Porque ele quis assim. Ah, mas eu sofro mais do que fulano, mais do que Bertano. Cristo morreu por você. Simples assim. A salvação vem dele. Versículo 21. Ou não tem o oleiro poder sobre o barro? Isso é muito forte, né? Eu não sei se algum de vocês já viram um oleiro trabalhando, né? O que o oleiro faz? O oleiro tá lá moldando o vaso, tudo bonitinho, belezinha. De repente ele termina o vaso, ele olha para o vaso e fala assim, puxa vida, esse vaso não ficou do jeito que eu quero. Desmancha de novo e começa a trabalhar o vaso. E começa a trabalhar o barro. E aquele barro vai trabalhando. Se ele finalizar o barro com uma deficiência no barro e levar para o forno, vai ficar assim desse jeito. E é escolha do oleiro isso. Não é escolha do barro que está ali. É o oleiro que escolheu. Isso é forte. Quando ele fala aqui sobre isso, pá, dá uma diferença na nossa mente. Talvez você diga, mas irmão Emerson, por que nasceu desse jeito? Por que foi desse jeito? Por que aconteceu dessa forma? Por quê? Porque Deus quis. Nossa, irmão Emerson, isso é uma palavra muito forte, muito pesarosa, né? E aí nós vamos ver ele falando aqui, ó, versículo 22, e que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira, dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparando para a perdição, para que também desses a conhecer as riquezas da sua glória, nos vasos e misericórdia que para a glória já dantes preparou. Ou seja, aquilo que você está suportando aqui, talvez no limite de todas as coisas, mas Deus está dizendo, olha, aguenta firme que eu tenho preparado algo muito melhor para você, muito maior para você, muito estrondoso para você, mas aguenta firme. Meu Deus. Versículo 24. Os quais somos nós, a quem também chamou, e não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, porque foi ele que nos escolheu. Ah, meu Deus do céu! Ele nos escolheu com todas as nossas deficiências, foi ele que nos chamou. Ele é que nos chamou. E olha, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como também diz Oséias, chamei o meu povo ao que não era o meu povo, e amada a quem não era amada.
Ah, talvez você se diga, eu não sou amado, eu não sou amada. Deus está dizendo, eu te chamei conforme a minha vontade, porque eu te amei. Pronto, acabou. Acabou o assunto. Ele é quem te ama. Ah, mas fulano não me ama, ciclano me ama, ela não me ama. Jesus te ama e deu a sua vida por você, para que você pudesse viver. Viva com intensidade aquilo que Deus te proporcionou. Meu Jesus amado, isso é forte, hein? Viva com intensidade aquilo que Deus te chamou para executar. Execute com toda a bênção de Deus sobre a sua vida. Meu Deus, só eu estou falando hoje, hein? Cadê a Sirlene? Nem a Sirlene está falando comigo hoje, nem aquele quer falar hoje. Meu Deus. Eu tô só na escuta, aleluia. Jesus amado. Gente, só eu falo, aí eu não sei se eu tô no caminho certo, vocês estão me entendendo? Mas bora lá, bora seguir. Versículo 26. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Somos nós, meus irmãos. As pessoas dizem, não, os judeus, né? Os judeus dizem, olha, vocês não são povo de Deus. Mas isso é promessa, né? Nós não éramos chamados de filho, mas nós somos resgatados. Resgatados. E agora somos chamados filhos de Deus. Jesus disse aos discípulos, né? Não vos chamo mais de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Agora eu vos chamo de meus amigos. Quantos amigos de Deus eu tenho aqui? Dá um glória a Deus aí, dá um joinha aí, dá um bate-palma aí, comenta alguma coisa e fala glória a Deus. Sou filho de Deus. Sendo filho de Deus, você que é mãe, você que é pai, né? Você ama o seu filho? Qual é a intensidade do seu amor para com seu filho? Nossa, irmão, isso não dá nem para mensurar o amor que eu tenho por ele. Pois é, Deus ama você muito além disso. Muito além disso. Isso é maravilhoso. Glória a Deus. Bora seguir. Bora seguir. Vocês estão entendendo aí, né? Propósito de Deus, aquilo que Deus faz, isso é maravilhoso, né? Paulo, ele coloca uma ilustração aqui, eu acho que ficou para trás aqui, quando ele fala de Rebeca, né? Eu acabei pulando aqui aquilo que eu anotei, só para a gente entender, né? Então, ele faz uma conjectura sobre Isaac, Ismael, Jacó e Esaú para ilustrar que quem tem direito soberano de escolha não eram eles, nem os seus pais, mas era puramente vontade de Deus. Né? Quando ele diz, ó, eu escolhi a Jacó e aborreci a Esaú, né? Era unicamente vontade de Deus. Não era vontade de Rebeca, mas era a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é sempre soberana. Ah, mas eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo. É vontade de Deus. Amém. Seja feliz de acordo à vontade de Deus. Pô, mas eu não consigo ser feliz. Você não consegue ser feliz aqui? Então aguenta firme, porque Deus tem algo melhor para você. Aleluia! Quando Ele vier buscar a sua igreja. Meu Deus, isso é forte. Cadê? Até perdi onde eu estava aqui. Versículo 26 nós falamos, né? 26, né? Vamos seguindo. Também Isaías clamava acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, e recentemente é que será salvo, porque o Senhor executará a sua palavra sobre a terra, complemento e abreviando-a. E como antes disse a Isaías, se o Senhor dos exércitos nos não deixar descendência, teríamos sido feito como Sodoma e seríamos semelhantes a Gomorra? Que diremos, pois? Que os gentios
que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Isso dá um nó na cabeça do judeu. Porque eles dizem, né? Poxa, nós éramos filhos da promessa. Opa! Porque eles tinham o quê? O templo. Não, nós temos o templo. Nós temos a promessa. Somos filhos de Abraão. Nós conhecemos a Torá, conhecemos a palavra. Ó, a promessa é para nós. E aí ele diz, que diremos, pois? Que os judeus não buscavam a justiça de Deus, alcançaram tamanha justiça. Sim, mas a justiça que é pela fé. Fé em quem? Fé nas obras? Fé naquilo que eu faço? Fé naquilo... Não. Fé em Cristo, porque nele é depositada a nossa fé. Quando temos fé nele, alcançamos a salvação. Alcançamos a misericórdia de Deus quando cremos nele. Isso é maravilhoso. Versículo 31. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, era pelas obras. Eles não acreditavam em Cristo, não acreditavam em Cristo. Eles acreditavam na fé, eles acreditavam nas obras da lei. Ou seja, não, se eu seguir a lei, se eu fizer o que a lei está mandando, eu vou ser salvo. Não. Eu serei salvo através de Cristo, porque a lei me apresenta a Cristo. A lei me aponta a Cristo. A lei mostra que eu sou pecador. A lei mostra, nós lemos isso nos capítulos passados, a lei falando, olha, você é miserável, pobre, cego e nu. Você carece do quê? Da graça e da misericórdia de Deus. Meu Deus. Tropeçaram na pedra de tropeço. E aqui no versículo 32, no final dele, né? Quem tropeçou? O judeu. Quem tropeçou? Aquele que achava ser alguma coisa. Quem tropeçou? Aquele que diz, não, eu sou crentão, eu vou para o céu. Querido, não é assim que funciona. Né? Não existe crentão, crentinho. O que existe é homem de Deus, mulher de Deus, que se adequa a essa palavra. É isso que conta. Versículo 33, como está escrito, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço. Meu Deus. Quem pôs? Deus. Quem pôs a pedra? Deus pôs a pedra. Deus pôs a pedra para quê? Para alguém tropeçar. Quem vai tropeçar? Quem não for fiel à palavra. Quem não crê em Cristo. Meu Deus. Jesus. Deixa eu ir aqui para os meus pensamentos, né? Apesar da dureza dessa ideia, Paulo diz que Deus não é injusto. Ele é misericordioso, compassivo. E ofereceu a salvação através dele, Cristo. E é por isso que muitos judeus tropeçaram. E não foi por falta de promessa. Não foi por falta de promessa que eles tropeçaram. Eles tropeçaram porque buscavam a justiça humana. Porque lembra quando eles vão conversar com Jesus e eles pensam que Jesus ele vai lutar por eles ali na batalha contra os romanos. E não era sobre isso que Jesus veio. Não era sobre os romanos que Jesus veio. Jesus veio para quê? Para ligar novamente o homem a Deus. E o homem não está ligado ao judeu, mas sim todos aqueles que creem na promessa de que Cristo é o Salvador. Veja o versículo 33. Eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Quem é a rocha de escândalo? É Cristo. Por quê? Porque eles se escandalizavam em Cristo. Como pode um homem dizer que é filho de Deus? E é por isso que eles tropeçaram. Por quê? Porque eles olhavam para as obras.
e não para o propósito de Deus. Querido, enquanto você ficar olhando para as obras, fulano faz, fulano não fez, enquanto sua visão estiver limitada no homem aqui nessa terra, estiver limitada para as coisas dessa terra, você não vai ver o propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus, irmãos, para a minha vida? É quando você não será confundido. Confundido com o quê? Com outras coisas que te tiram do propósito de Deus. Por que que eles tropeçaram? Porque eles ficaram confundidos. Confundidos, é isso que o diabo quer de mim e de você, nos confundir. Mas eu recebi uma profecia. Cuidado. Fulano foi profeta de Deus, profetizou que vai acontecer. Cuidado. Deus é aquele que não se deixa escarnecer. Com Deus não mente. E aí as pessoas ficam se martirizando. Não, mas Deus falou. Uma vez me perguntaram, irmão, Deus usou uma pessoa que profetizou que o meu filho seria salvo, mas ele morreu fugiu o nome aqui, num assalto. O que você me diz? Eu falei, irmão, eu não digo nada. Eu não digo nada. Se Deus falou, aconteceu. Se foi Deus que falou. Não, mas era o profeta de Deus. E é por isso que muitas pessoas tropeçam. Por quê? Se apegam a homens, a palavra de homem. Quantas pessoas, que ficam emocionadas com o agir de Deus, com a palavra de Deus, e acabam lançando palavras que Deus não mandou falar. Quantas vezes eu vi isso, meu Deus? Quantas pessoas que acreditaram tanto no profeta em vez de se apegar à palavra de Deus? Ô irmão Emerson, uma vez me perguntaram, você não crê em profecia? Claro que eu creio. Eu creio sim. Essa é a profecia que eu creio. Mas se alguém te falar alguma coisa, se acontecer, graças a Deus. Se não acontecer, meu irmão, não foi Deus. Isso não me abala. Por quê? Porque eu creio nessa palavra. É essa palavra que me norteia. Essa palavra é a minha bússola. Então eu tenho que ir de acordo com essa palavra. Agora, tem muitas pessoas, e por que não dizer muitos charlatões, que se dizem profetas e acabam lançando almas, famílias inteiras no inferno. Por quê? Não, porque Deus prometeu. Meu irmão, se Deus prometeu, vai cumprir. E se não cumprir? Não foi Deus. Não foi Deus. Porque Deus não mente. Agora o profeta mente. Tome cuidados com palavras lançadas. Tome cuidado. Por quê? Porque isso pode tirar do propósito de Deus. Você pode se sentir frustrado por alguma coisa. Isso pode tirar do propósito de Deus. A palavra de Deus não te tira do propósito de Deus. Pelo contrário, você vai cada vez mais ficar amado, desejado em querer mais essa palavra. E aí o que vai acontecer? Final do versículo 33. Não será confundido. Querido, nós não podemos ser confundidos por coisas dessa terra. Por quê? Porque quando isso nos confundir, nós perdemos o propósito. Nós saímos da direção de Deus. Cuidado, para que você não seja confundido com essas coisas. Mas se apegue à palavra de Deus. Amor, eu recebi uma palavra assim, fiquei muito tempo perdido, sem saber como fazer, como agir. Cuidado.
Cuidado, procure uma pessoa com mais entendimento, que conhece a palavra de Deus, procure o seu pastor, procure um homem, uma mulher de Deus e converse, exponha aquilo que você está sentindo, que essa pessoa vai te direcionar. Se ela não conseguir, ela vai pedir para alguém te direcionar. Cuidado com palavras lançadas, cuidado com profetadas, né? Mas se apegue à palavra de Deus. Ah, irmão Emerson, né? Um exemplo, tá? Só um exemplo. Alguém vem e profetiza para mim assim: ô, irmão, você vai para a lua. Se prepara aí que você vai para a lua. Tá, beleza. E aí? Eu vou ficar, minha vida vai se resumir a isso? Eu vou sentar e vou esperar um jato aparecer aqui, o Elon Musk vir aqui e falar assim: ó, você vai para a lua? Não, meu irmão. Se as coisas vão direcionar para que isso aconteça. Se não direcionar, eu não posso me apegar a essas coisas. Porque essas coisas é fora de fundamento. Vamos lá, né? Eu vou para a lua, aí você precisa começar a pôr a sua cabeça para raciocinar e pensar: poxa vida, eu tenho quase 45 anos, eu tenho algumas dificuldades. Pô, eu vou fazer o que lá na lua, meu irmão? Meu Deus! E aí as pessoas se apegam a essas coisas aí, esquecem da salvação, do propósito que Deus tem para sua vida. Acorda, meu irmão. Se Deus prometeu alguma coisa para você, se coloque na posição, se prepare para aquilo que Deus prometeu, que vai se cumprir sim. Mas se não foi Deus, você vai jogar a sua vida fora, você vai perder a sua salvação por causa de uma palavra? Não, meu querido. Se você acreditou naquilo que te falou, você está no caminho? Você está preparado para essa oportunidade? Não, não estou. Você quer se preparar para essa oportunidade? Quero. Então vá para frente, conquiste, execute. Agora, se você não tá longe daquilo que Deus te prometeu, querido, volte para a palavra de Deus. Execute conforme aquilo que Deus colocou no seu coração. E não se perca no caminho. Não seja confundido por essas coisas. Aquele levantou a mão. Eita, meu Deus, tô falando demais. Pode falar, irmão, aqui. Mas aquilo não quer nem falar mais. Não, é que eu tô até falhando aqui, tô clicando no lugar errado, tô conseguindo ligar o microfone. Você tava falando aí, né, sobre isso, sobre os profetas, profetadas, os recados. Eu lembrei que a gente é tão falho que é mais fácil a gente ficar esperando cumprir algo que alguém fala pra gente, se apegar a essas palavras, querer fazer disso um objetivo a ser conquistado a todo custo, porque fulano, Bertano, profeta, o servo de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, falou. Mas muitas das vezes somos negligentes à palavra de Deus, de cumprir, querer seguir os passos de Jesus e fazer pelo menos 10% do que ele nos instruiu. Então, olha como nós somos falhos, né? A gente acha que é mais fácil, né, fazer esse... Como é que se diz a palavra certa? Me fugiu agora da memória. Tipo assim, é mais fácil receber a profecia e vai cumprir. Uai, mas ela vai cumprir se eu permanecer, né? Igual você falou do... Quem tem promessa não morre. Não morre, depende também de mim. Né? As pessoas falam assim, por que morreu? Deus não tinha um plano? Ué, mas se a pessoa não quis, Deus não deu o livre-arbítrio? E assim eu acredito quando Deus usa alguém, né? Às vezes é Deus que usa, às vezes não é, igual você falou, às vezes alguém está emocionado, mas eu creio assim, quando alguém vem até mim, que é muito raro, mas quando alguém vem, igual alguns meses atrás, uma pessoa veio, entregou algo do Senhor, eu falei, amém, se for de Deus, vai cumprir. Irmã Keila, e aí? Bem, se não cumprir, amém também. Deus abençoe o irmão. Entendeu? Eu acho assim, as pessoas se apegam muito a isso e esquecem da palavra, né? Por isso que a gente, primeiramente, tem que viver a palavra, seguir a palavra. Tá na palavra? Amém. Não tá? Epa, peraí. Já abre uma desconfiança, né? Paulo vai dizer
Keila, que nós temos o dever de julgar as profecias. Sim. Né? A profecia, de né? analisar a profecia. Isso. Já aconteceu comigo também, igual você sabe, de a gente estar num determinado lugar, né, uma cidade, a gente não conhecer e a pessoa vir falar algo que não era verdade. E depois, né, Hermeson? Sim. Eu falei o quê? Eu falei nada, não era verdade, né? E o pastor veio até conversar comigo, falou, irmã, não preocupa não. Eu falei, não, pastor, fique em paz, eu já entendi. Então a gente, graças a Deus, através da palavra de Deus, o Senhor nos dá essa maturidade para julgar a profecia, o recado, seja o que for. Aí você falou tudo, né? Tem que ter maturidade cristã. Maturidade. Espiritualidade tem que... Né, a gente tem... Olha lá, a irmã Marinilda falou que já aconteceu com ela. Eu recordei agora, Hermes, não sei se você lembra, há muitos anos, a Alice está com 11 anos, mais ou menos 15 anos atrás, 15 anos atrás, a gente estava em Dourados, num congresso muito frio, e a gente estava numa igrejinha muito humilde, você estava pregando num congresso, aquela igrejinha, lembra? Não tinha piso, não tinha forro, uma igrejinha muito simples, a irmã Vera e o Orlando dirigiam um trabalho lá, e era o primeiro congresso daquela igreja naquela vila. E o pastor daquela igreja, naquele congresso, ele virou para mim e falou para mim assim, irmã, Deus vai te dar um presente. Eu falei, eita glória, não tinha carro, lembra? Eu falei, vai vir o carro. Aí, irmãos, resumindo, passou 1 ano, passou 2 anos, eu acho que quase 3 anos nós compramos um carro, tal, na época. Eu até esqueci do tal do presente. Aí um dia veio na minha memória, né, assim, nas minhas lembranças. O que aquele irmão quis dizer com aquele presente? Aí eu entendi que não era o carro. Hoje em dia, mediante tudo que aconteceu com a gente em Dourados, né, do que aconteceu da Alice, né, do que nós passamos com ela em Dourados, que tudo foi um processo em Dourados, hoje em dia eu consigo entender, você vê como é que é a maturidade, que o presente era ela que Deus ia dar, porque aí veio na minha memória as palavras que aquele homem falou. E eu achando que era bem material. Você tá vendo como é que o ser humano é falho? Porque nós não tínhamos carro, nós vivíamos de carona, né? Eu andava de bicicleta, colocava o Rubens na garupa e andava com ele. Até comentei com ele hoje. Andava a cidade inteira com ele na garupa da bicicleta. Andava de ônibus. Mas eu já pensei logo, o presente é o carro. E acontece isso com a gente, irmãos. Quando alguém vem e fala, a gente já deduz o que é. A gente quer adivinhar. Olha como é que a gente é falho. Amém, irmãos? Já falei demais. Amém. Tá certo, meus irmãos? Bom, meus queridos, espero que vocês tenham entendido. Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. É muito bom estar aqui com vocês, viu? Nesse plano de leitura, a gente aprendendo a palavra de Deus, que Deus possa, em Cristo Jesus, abençoá-los de maneira poderosa, tá certo? Queridos, segunda-feira, capítulo 10, né, da Carta aos Romanos. Se prepara aí, leia o capítulo para a gente falar, senão só eu fico falando aqui. Se alguém quiser comentar também comigo aqui, que nem comentamos com a irmã Silene, né? Se alguém quiser comentar aí o capítulo, pode chamar a irmã Keila. Fala assim, irmã Keila, eu queria comentar um capítulo aí, né? Tem como? Tem sim, tá? Nós juntos aqui vamos comentar, né? E vai ser bênção de Deus, tá certo? Às vezes eu não conheço os irmãos ainda muito, né? Mas... E também, né, Hermes, quando você está comentando alguma coisa, às vezes vocês já passaram por algo semelhante, irmãos, fica à vontade, abre o microfone aí, às vezes ele não vê a mãozinha levantada, abre o microfone e fala, eu quero falar. Que aí eu paro. E aí, compartilha com a gente as experiências, é sempre bom compartilhar, né? A gente é sempre edificado através dos testemunhos dos nossos irmãos. Amém, meus irmãos? Aí, ó, a irmã Marinilda falou que Deus tem abrido muito a mente dela aí no plano de leitura. Glória a Deus, né? Isso é muito bom. E espero que cada vez mais tenhamos testemunhos assim, né? Que Deus possa ir abrindo a nossa mente, entendendo a palavra. E a gente não pode ficar com dúvida, né? Amém? Querido, Oi. E também tem os nossos líderes dos PGs, né? Sim. Fica aí o convite, aí tem os PGs aí, os líderes, não, a Sirlene já participou, eles têm a liberdade de estar participando, comentando, eles são uma bênção lá, eles gostam muito de compartilhar a palavra lá nos PG, né? E aqui a gente também gosta de ouvi-los também, né? Sim. Fica o convite aí lançado. Eu já convidei alguns falaram assim, precisa
encaixar certinho aí para dar certo, né? Mas vai ser muito bom tê-los aí com a gente, né? Para a gente também aprender, né? O irmão Emerson não sabe tudo, não. O irmão Emerson também é carente de aprender muita coisa. E às vezes num bate-papo é onde Deus fala com a gente fortemente. Amém, meus irmãos? Nós estaremos orando agora neste momento, agradecendo a Deus, né, por mais uma semana, por aquilo que Deus tem feito. Vamos orar pela imersão, né, dos próximos dias aí que vão suceder, para que Deus possa continuar salvando vidas em nome de Jesus. Ore conosco, querido Deus. Oi. Fala. Apresenta a Adri, né? A Adriana sempre está aqui com nós no plano de leitura. Apresentar os meninos, né? O Léo, o Antônio e o Gabriel. Que o Senhor venha abençoar, que venha dar tudo certo aí na medicação nova, né, Adri? Vamos apresentar, irmãos, eles em oração. A nossa irmã sempre pede oração, então ela sempre está aqui com a gente. Apresentem ela e a família dela em oração, sempre que possível. Obrigado. Vamos orar. Querido Deus, te louvamos, Senhor, e te agradecemos por esta noite, pelo plano de leitura, pelos irmãos e irmãs que estão conosco participando do plano de leitura. E pedimos também, Senhor, pela vida da irmã Adriana, dela, do esposo, dos filhos, ó Deus. O Senhor é aquele que conhece todas as necessidades dela. Por isso nós lhe pedimos, ó Deus, uma bênção tal sobre a vida dela, sobre todos aqueles que estão conosco no plano de leitura. Que o Senhor possa abençoar a casa dos teus filhos, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Beijo no coração. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Em nome de Jesus, até segunda, Romanos capítulo 10. Um abraço.